queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 47 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os substantivos que são biformes. Como é que nós fazemos a flexão de gêneros desses substantivos biformes e também dos uniformes, ok? Os objetivos para a nossa aula são diferenciar os substantivos uniformes e biformes e reconhecer a flexão de gênero nesses substantivos. Quais são masculinos, quais são femininos, como é que eu faço estas mudanças, ok? Eu peço que vocês separem o material para a aula de vocês, né? Peguem lá o caderno, deixem aberto na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para a gente anotar, né? O que é que são os substantivos uniformes, como é que eu vou mudar o gênero deles, né? O que é que são os substantivos biformes e como é que eu vou fazer a flexão desses substantivos, ok? Material na mão, então vamos começar com as definições, ok? Então, olha só, os substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para representar o masculino e outra para o feminino. A palavrinha bi, olha só, bi quer dizer dois, forme vem de forma, então biforme é aquele substantivo que pode ter duas formas, masculino e feminino, tá? Por exemplo, ó, homem e mulher, poeta e poetisa, prefeito e prefeita, né? Tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Os substantivos biformes, eles podem ser de diferentes formas. A primeira, com radicais diferentes, olhem só, pai e mãe. Uma palavra totalmente diferente da outra. Genro e nora, uma palavra bem diferente da outra. Ou com radicais iguais, olhem assim comigo aqui, ó, aluno e aluna. Da letra A até na letra N é igualzinho, perceberam? Eu só mudei o O pelo A. Isso significa que o radical, a estrutura da palavra é a mesma, né? O mesmo com a palavrinha professor e professora. Até na letra R é igualzinho a palavra no masculino e no feminino, né? Então, isso significa que nós temos substantivos biformes que têm duas formas com radicais diferentes, uma palavra diferente da outra, e com radicais iguais, né? Somente o finalzinho que é diferente, trocando o O pelo A ou acrescentando o A e mudando dessa forma o gênero da palavra, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é um substantivo biforme? É aquele que tem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino, ok? E os uniformes são quais? São aqueles que têm uma única forma, né? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Olhem só, o artista e a artista. Como é que eu sei que a palavra artista é masculina ou feminina? Com a mudança do O pelo A, né? O artista é João, a artista é Maria, né? Eu troquei o O pelo A, mas a palavrinha artista permaneceu igualzinha. Isso é um substantivo uniforme, ok? Eles apresentam uma única forma. Uniforme é aquilo que todo mundo usa igual, né? Quando vocês usam uniforme lá no colégio, todo mundo a mesma roupa, a mesma cor, o mesmo modelo, né? Esse é o uniforme. Então, lembra do uniforme para lembrar que o substantivo uniforme é aquele que tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Anotem lá no caderninho de vocês. E os substantivos uniformes também podem ser divididos
em algumas categorias. Olhem só. Tem aqueles que são comum de dois gêneros. Que tipo que são eles? São aqueles que apresentam uma forma para os dois gêneros. E a distinção se é masculino ou é feminino é feita pelo O e pelo A na frente. Olhem outro exemplo que a prof trouxe. O dentista e a dentista. Como é que eu sei se o dentista é homem ou mulher? Ou um dentista ou uma dentista, né? Porque a palavrinha em si, ela está igualzinha, ó, dentista e dentista. Então, o que é aquilo que é comum de dois gêneros? A mesma palavra eu vou usar para o masculino e para o feminino, mas eu vou diferenciar esse gênero usando o O na frente e o A na frente, ok? Muito bem. Os sobrecomuns, quais são? É aqueles que só têm um gênero, independente do sexo, é um gênero só. Por exemplo, a criança. Tanto faz se é piá ou menina, é a criança. Não tem mudança, não dá para pôr O na frente, nada disso, como era o comum de dois gêneros, né? O fantasma, o ídolo, a vítima, é um gênero só. Ou a palavra é sempre feminina, a criança, a vítima, ou a palavra é sempre masculina, o fantasma, o ídolo, né? O ídolo é a cantora fulana de tal. Por mais que seja uma cantora, é o meu ídolo, né? Não tem feminino para essa palavrinha, ok? Então, o que é o sobrecomum mesmo? É aquele substantivo que apresenta um único gênero, independente se a palavra vai se referir a alguém no masculino ou a alguém no feminino, ok? E o epiceno? Mais uma classificação. Ele apresenta uma só forma para designar certos animais. Por exemplo, para distinguir se é masculino ou feminino, a gente vai usar a palavra macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Vejam que agora os dois é o jacaré e o jacaré. Mas, para saber se o jacaré é ele ou ela, né, o que eu fiz? Eu acrescentei a palavra macho e a palavra fêmea. Desse modo, eu mudei o gênero. Olha só outro exemplo. O cobra macho, a cobra macho, a cobra fêmea, né? Continua sendo a cobra e a cobra, mas eu sei se é ele ou ela através da palavrinha macho ou fêmea. Então, o que é o epiceno? É aquele substantivo que dá nome para animais e que eu vou precisar acrescentar a palavrinha macho e fêmea depois para saber se é ele ou ela, ok? Muito bem. Atenção aqui, a prof. pôs até em destaque, né? É bem comum a gente cometer enganos, né, com os substantivos na hora de utilizá-los no dia a dia. Pensar que eles são masculinos e usar no feminino ou vice-versa. Tem muitos substantivos que são masculinos e que a gente vê utilizados no feminino ou vice-versa. Substantivos que são femininos e que de repente a gente vê sendo usados de forma masculina. Então, o que a prof fez aqui? Eu fiz uma lista para vocês dos principais substantivos que geram essa confusão de gênero no dia a dia para apresentar para vocês. E assim, ó, esses tem que decorar. É igual tabuada, pessoal, não tem outro jeito. A gente precisa memorizar que eles são masculinos ou que eles são femininos e utilizá-los como tal, ok? Então, vamos a eles? Esses substantivos que eu coloquei aqui, ó, eles são sempre masculinos. Coloquei em vermelho aqui, ó. Eles são sempre masculinos. O açúcar, o apêndice, o champanhe, gente, o dó, o guaraná, o lança-perfume, o suéter, o alpiste, o apetite, o toalete, que é o banheiro, o eclipse, o herpes, o pernoite e o telefonema.
E muitas vezes a gente vê esses substantivos como femininos, tá? Então faz uma listinha lá, cola no caderno, tá? Em dúvida, pesquisa lá para vocês não errarem. Fiz algumas frases para vocês perceberem o uso desses substantivos de forma masculina. Olhem só. Comprei um champanhe para estourar a meia-noite da passagem de ano. Se a palavra o champanhe é masculina, eu comprei um champanhe, ok? Porque é masculina a palavra. Senti um dó do cãozinho abandonado. Se a palavra dó é uma palavra masculina, é o dó, gente. Senti o dó da menina, por mais que seja uma menina, senti o dó da cadelinha, da gatinha, por exemplo. Esquece uma dó, gente, por favor, tá? Não existe uma dó, é o dó. A palavra dó é masculina, então é sempre um dó, ok? O pernoite naquele hotel era bem caro, né? Alguns exemplos de frases com essas palavrinhas aqui que são sempre masculinas, tá certo, pessoal? Então anota aí para não errar, tá bom? Se vocês me usar essas aqui, já o champanhe, um dó e o pernoite, já tô feliz, certinho, tá bom? E agora eu trouxe para vocês as palavras que são sempre femininas, é o contrário, e que muitas vezes a gente vê usadas como masculinas. Olhem só. A sentinela, a apendicite, lembram que tinha o apêndice? Né? E agora tem a apendicite. O apêndice é o pedacinho lá do intestino. A apendicite é quando inflamou, né? Já deu a doença ali, que geralmente vai para cirurgia, né? A cal, pasmem, gente, a cal. Você vai lá na loja de material de construção, você vai comprar a saca de cal, tá? A ferrugem, a alface, você vai lá no quintal colher a alface para salada, a bicama, a cólera, a dinamite e a kitnet. São sempre palavras femininas, tá certo? Essas aqui também, ó, anotem lá no caderninho de vocês, passa um marcador de texto, uma canetinha, um lápis de cor aqui na palavrinha A na frente, memorizando que elas são femininas, ok? Exemplos que a prof trouxe para vocês de frases, mostrando como é que nós vamos usá-las no dia a dia de maneira que estejam no gênero feminino. Olhem só. Você lavou a alface antes de fazer a salada? Se a palavra alface é feminina, você lavou a alface, né? Esta cal não vai dar para pintar o muro todo. Tem gente que faz, né? Dissolve a cal na água ali para pintar o muro de branquinho ali, ou árvores até. A sentinela guardava a entrada da cidade. A dinamite é uma substância explosiva com base de nitroglicerina inventada pelo sueco Nobel. Isso é verdadeiro, né? Tanto que ele ganhou o prêmio por causa disso e até hoje existe o prêmio para cientistas que inventam algo extraordinário, né? Então, palavrinhas que são sempre femininas, que a prof colocou nas frases, mostrando para vocês como é que vocês vão utilizá-las. Ok, pessoal? E aqui a prof trouxe uma curiosidade para vocês, já que nós falamos em champanhe, né? Vocês sabiam que champanhe é uma marca de vinho produzido lá numa cidade da França chamada Champagne? Na França tem uma cidade chamada Champagne e esse vinho é produzido lá, por isso se chama champanhe. E por isso é um substantivo masculino, porque é um vinho, né? O vinho, o champanhe. Legal, né? Curiosidade para a gente não esquecer que a palavra champanhe é masculina, né? E para descontrair,
a prof vai fazer o seguinte, né? Nós já estudamos que muitas vezes as palavras mudam de sentido, conforme a mudança de gênero, né? O caixa e a caixa, por exemplo. Porém, nós temos palavras que podem assumir significados diferentes, num contexto diferente, se nós mudarmos o gênero delas. A prof trouxe aqui um poema no qual o poeta fez uma brincadeira com o gênero das palavras. Olhem só que legal! Ele chamou o poema de Inutilidades. Então, ele disse assim para nós: ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém a xícara não voa. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca das calças se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa nenhuma. Ah, se trotassem os cavalos do motor. Ah, se fosse de circo o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria até bolo esportivo e bala de revólver. Então aqui o poeta fez uma brincadeira, né, com as palavras. Ele está questionando algumas palavras que a gente usa de modo diferente, né? As costas da cadeira, não é as costas do nosso corpo, a manga da camisa, né? E assim por diante. Né? Já que nós estamos falando de gênero, de mudança de sentido, a prof trouxe aqui para descontrair um pouquinho, tá? Então aqui vocês perceberam, né, que as palavras estão com sentido diferente do habitual e essa que foi a parte interessante do poema, ok? Com esse poema, a prof finaliza a aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam da atividade que vocês têm para fazer sobre o tema. A gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.